Olá pessoal, meu nome é Gabriele Camargo, eu estou no último ano de licenciatura em Física, eu faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e hoje eu vim responder uma pergunta para vocês. Por que o passarinho não leva choque ao pousar na rede elétrica? Eu tenho certeza, que em algum momento vocês viram alguma das situações que estão aí nas imagens. Olhou para uma rede elétrica e viu os passarinhos lá sentados, numa cerca elétrica, um determinado fio que está passando uma certa tensão ali. E aí você se perguntou, mas por que o passarinho ele não leva choque? Se fosse a gente lá que fosse relasse nesse fio, a gente tomaria o choque instantaneamente. E por que com o passarinho isso não acontece? Antes da gente responder essa pergunta, a gente pode entender primeiro o que é o choque elétrico. O choque elétrico, ele acontece quando há passagem de corrente elétrica no nosso corpo. Ou seja, o choque elétrico é o sentimento, a sensação que a gente tem, na verdade, quando a gente sente uma determinada corrente elétrica passando pelo nosso corpo. E é isso que é o choque elétrico, essa passagem de corrente elétrica. E para entender melhor isso, para ficar mais claro, a gente pode pensar, entender melhor o que é a própria corrente elétrica. A corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de elétrons. E como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem aqui um circuito, Esse circuito está com a chave aberta. E aí aqui a gente tem um movimento desordenado. Então a gente tem lá o fio. E esses elétrons do fio eles estão se movimentando desordenadamente. E aí, a gente vem aqui para a imagem do lado e fecha essa chave. Quando a gente fecha essa chave, esse movimento dos elétrons eles passa a ser ordenado. E como que isso acontece? A gente fechou a chave aqui, então tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela fica mais clara aqui nesse GIF. A gente tem no caso aqui da bateria, a gente sabe que a bateria tem dois polos diferentes, e entre esses polos há uma diferença de potencial, comumente chamado de DDP. E é essa DDP que vai fazer com que a corrente elétrica se movimente, passe a se movimentar, que o movimento dos elétrons eles passem a ser ordenados, gerando aí a nossa corrente elétrica. Então, como que a gente leva o choque? A gente pode pensar nessa situação aqui. A gente sabe que nesse fio ele está conectado, então aqui na tomada tem uma diferença de potencial, e nesse fio os elétrons eles estão percorrendo aqui em movimento ordenado. A gente toma choque quando há uma fuga dessa corrente. Como, por exemplo, aqui. A gente tem um fio desencapado. Então, se a gente relar nesse fio, imagina aí você pegou esse fio na mão. E aí essa corrente ela vai percorrer para o seu corpo, porque você vai estar com o pé lá no chão, provavelmente, e segurou o fio ali. Você criou uma diferença de potencial quando você segurou no fio, e a outra parte do seu corpo estava encostada em outro ambiente, em outro local. E aí, essa DDP, como a gente já sabe, vai gerar, essa corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela vai passar pelo seu corpo, vai fazer essa passagem. O mesmo acontece quando você vai lá e coloca o dedo na tomada, por exemplo. Não façam isso em casa, por favor. Mas, quando a pessoa coloca o dedo na tomada, a tomada ali, ela tem uma diferença de potencial, uma diferença de voltagem, que a gente sabe, ou é 110 volts ou 220 normalmente. E aí, quando você vai e coloca o seu dedo na tomada, você está fechando o circuito, assim como está mostrando aqui na figura. E aí, os elétrons que estavam desordenados, eles passam a se movimentar ordenadamente. E a gente tem a geração dessa corrente que vai percorrer aqui o seu corpo, fazendo você levar o choque. Então, voltando lá para a nossa pergunta inicial, por que os passarinhos eles não tomam choque? Por que eles sentam aí no fio da rede elétrica livremente e não são eletrocutados? Pelo que a gente acabou de ver, é muito fácil de entender o porquê.
Vamos pensar lá, tem o fio aqui, né? O fio está eletrizado. E aí o passarinho ele pousa nesse fio. A distância da pata do passarinho aqui, ela é muito pequena. Ela não vai ser capaz de fechar um circuito. Então, como essa DDP é pequena, ela não vai ser capaz de fazer com que gere, né, essa corrente elétrica que percorra o corpo do passarinho. Então, é por isso que o passarinho ele não vai, né, tomar choque. Porque ele está parado ali no mesmo fio, a distância da sua patinha é muito pequena, né, formando uma DDP extremamente pequena, que não é capaz de gerar uma corrente elétrica que faça ele levar o choque. Mas é claro que se a gente pensar, por exemplo, o passarinho pousou com um pezinho em um fio e pousou com o outro pé no outro fio. Então aí tem uma diferença de potencial, né? Porque esses fios podem ter voltagens diferentes. Então, aí como um pé está num fio e o outro está no outro, esse passarinho vai levar o choque. O mesmo acontece se ele, por exemplo, pousar uma patinha no fio e uma patinha encostada no poste. Também aí já vai gerar uma diferença de potencial suficiente para fazer com que ele leve choque. Então, a situação é que ele não leva choque é quando ele para em um fio só, né? E aí não vai ter uma DDP capaz de fazer com que ele leve choque. Mas a partir do momento em que ele rela em um ponto e rela em outro que tem uma DDP diferente, aí o passarinho ele toma um choque que pode ser a vida fatal para ele. Então é isso, pessoal, né? Agora quando vocês olharem aí pro passarinho aí na rede elétrica, na cerca elétrica, em um fio de alta tensão ali parado, vocês sabem que ele não está tomando choque porque ele está parado, né, em um único fio, né, as suas duas patinhas estão num único fio, e aí como elas estão num único fio, elas estão próximas, né, e tem uma pequena DDP que não é capaz de fazer com que o passarinho ele venha levar choque. E como, né, eu quero deixar uma sugestão para vocês, uma sugestão de vídeo, que vai mostrar isso na prática, né, como acontece na prática, que é aí do canal Alex Amorim, o link tá aqui embaixo para vocês. E aí aqui nesse, né, ele vai simular o poste, a rede elétrica de fio, e vai simular através desse sistema aqui as patinhas do passarinho. E aí ele vai mostrar o que acontece quando pousa num fio só, quando pousa em fios diferentes a patinha. E aí dá para vocês visualizarem e entender essa ideia ainda melhor. Então era isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.